lá ao fundo, no banco de estimação, estava o Pito de estimação. Sempre. E lá veio o Zé Duarte fazer uma sessão sobre jazz. Começa a sessão, põe os discos e aquela gaita não funcionou. Ele, para trás e para a frente, não funcionava. Eu, como morava perto, eu vou buscar os meus giradiscos, pá. Eles esperaram, eu chego com os giradiscos, monta-se os giradiscos, ele põe o disco e aquilo diz assim, aqui Rádio Moscovo. Aquilo fazia de antena. Já viu o que é começar uma sessão com um gajo da pilha? E eu dizer assim, aqui Rádio Moscovo, pá. Íamos já adiantados no mês de novembro de 58. Eu estava a fazer uma cadeira do curso, a última. Eu, entretanto, já frequentava o Círculo de Artes Plásticas, fui um dos fundadores da Academia de Coimbra e recebo um convite a dizer, olha, estamos aqui sem professor de desenho, não quer vir para cá. Manda o seu currículo. Eu mandei. No outro dia, recebo autorização para seguir para a Figueira da Foz, com um bilhete de comboio primeira classe, E lá estive um ano, sujeitando-me a ganhar menos porque estava a ensinar sem habilitação própria. Olha, está a ver como era quando fui professor na Figueira da Foz. Do ano seguinte, eles já tinham um professor e eu sabia que a escola de Leiria precisava também de professor. E depois fui lá falar com o diretor, mostrei fotografias de coisas, numa conversa, fica já. Fiquei 10 anos a dar desenho ali. A escola de antes tinha um currículo em desenho, principalmente, um bocado avançado e a par de coisas que se faziam na Europa. Estava fora do meu esquema, tive de trabalhar a sério. E tinha aulas de manhã, à tarde e à noite, com adultos mais velhos do que eu, está a ver? Havia referências de vários trabalhos que ele tinha feito, desde o mural da antiga escola comercial e industrial até outro trabalhos que tinha feito para o Café Central. Eu fui ter com ele, olha, Dr. Augusto Mota, sou fulano, e começámos naturalmente a desenvolver uma certa relação de amizade, em que ele fez o favor de me preparar algumas capas para publicações. Para ele fiz umas 4. Ele é um homem, nunca está quieto, está sempre a escrever, sempre a escrever. Está-me sempre a dizer que é o último, vai descansar, mas não consegue. Capas de livros. Olha, está a ver, é outra atividade minha que eu tenho desenvolvido muito. Olha, isto é uma capa, é um desenho da capa da Livraria Martins. As pessoas podiam estar num café a ler um livro apreendido pela PIDE, mas não tinham a hipótese de saber o que é que o cavalheiro estava a ler. Claro. Mas a ideia não foi essa, mas resultou. Isto é um livro do Pimenta, do Alberto Pimenta. Isto é ele, falta-lhe ali, e aparece aqui o esqueleto. Olha este. O título do livro está no penico. Já viu o que era isto naquela... isto foi antes de 74. Deixe-me só dizer, a capa deste livro, das migrações bíblicas, é de uma beleza, repara, é o mar, é um sol escaldante poente e é uma pomba da paz que vem da terra ou que vem do mar, não sei de onde, que emerge, se quiser, ou que atravessa um sol de guerra. A liberdade manifesta-se em ditadura, com as revoltas, com a revolução. Você não sabe que eu também fiz filme. Até foi o António Campos que me deu uma bobina inteira que ele já não usava, porque já tinha passado para os 16 milímetros. E eu então consegui pintar a roxo, mas fininho, aí, que era para riscar, depois risquei. Olha, ganhou 3 primeiros prémios, ou 4, mas eu tenho 2 filmes filmados. O guião é do Alberto Pimenta, guião de paleio, a gente à medida que há uma cena, que é na Floresta Negra, fomos, ele lá sabia o caminho,
eles de vez em quando têm assim, em cima das árvores, uns palanques para os guardas florestais vigiarem a caça. E ele foi lá fazer de padre, fazer um sermão para cima, e cá embaixo elas a rezar, não sei o quê, e ele manda, ele diz, epá, vamos comprar uma pescada congelada, uma coisa grande, e depois dela rezar, ele atira a pescada. Opa. E então chama-se o filme Cenas de Caça. Mas tem piada, pá. Isto é uma maneira estranha de apresentar o serviço. Mas é original, olha lá. Bom, então vamos lá. Vamos lá ver isto. Vamos lá. Assim. Olha, vamos começar por estes. Para o recenseamento eleitoral, está a ver, foram os primeiros. É este, para estas eleições de 69. Depois temos aqui os dois cartazes. Alberto Bernardes Costa. Olha agora. Quando foi recusado este candidato, entrou este e fazer um novo cartaz. E já estava impresso. E passou a ser o Henrique Neto. Olha, isto é a reprodução de uma moeda comemorativa do 5 de outubro de 1910. É a República. É o que estava mesmo a pedir, acho eu, não é? O melhor cartaz que eu acho que já fiz para a Câmara foi este. Café das Quintas, não só pelas cores, não é? Está a ver? A sugestão das teclas de um piano é uma das coisas que eu tenho feito, de facto, melhores. Este também tem Sim. Interesse, está a ver? O professor utilizou um computador, não é? Não, à mão, com um esquema de 2 rodas dentadas e uma esferográfica, anda uma dentro da outra e consegue-se fazer isso. Eu não tinha computador ainda não tinha computador. Há uma evolução constante em termos de utilização de materiais, de linguagem, de problemas que sejam atuais, portanto, de inserção dos temas da arte neste contexto de balbúrdia e de bulício em que nós vivemos. Leiria Conselho Verde nasceu aqui. Era um logótipo interessante para o Conselho. O rio, o mar, o pinhal, o monte e o castelo. Que não é fácil fazer uma estilização do castelo. Eu tenho aqui uma melhor até. Olha a festa que aqui vai. 65. Mas está a ver a estilização do castelo que eu fiz? Então, mas não acha que este tipo assim de trabalho que é fora do esquema, é fora da caixa? Hã? Olha, cá está, o cartaz feito para Lisboa, para a Associação Amigos da Terra, que era um grupo de ecologistas, a nível internacional, Friends of the Earth. O sol e a cara, a humanização do sol, não é? Olha, se o mestre agora, mas é de facto, mas é. E depois em Leiria tinha um grupo e fazíamos uma semana do filme ecológico. Falta aqui que esta é a primeira semana, a segunda semana, falta da terceira e fizemos 4. Depois a coisa acabou. Eles só pensavam lutar contra as touradas. É a malta de Lisboa, sabe, não é? Não tem outros interesses, pá. Não cheira à porcaria das vacas, nem dos porcos. Os trabalhos deles são sempre que fogem à regra, ao convencional, ao que é imposto. Eu quase que diria que ele não precisa do regime de 74 para se revelar, porque ele já se revelou antes. Toda a obra dele se expressa em liberdade. Agora, tenho aqui também feito para o turismo, está a ver, e um papel. Eu gostava de trabalhar com eles porque, pronto, por mais caro que saísse, eles avançavam sempre. Eu normalmente só aceito quando tenho liberdade absoluta de fazer. Está a perceber? É por isso que eu não levo dinheiro. Só faço o que quero, quando quero e para quem quero. Aqui, por exemplo, este de Fátima, isto era um material para exposição nas montras
é uma coisa de caráter religioso e eu não tenho predileção nenhuma, nem tinha na altura por isso, pela situação, mas isso não quer dizer nada. Eu senti que devia ser esse o motivo. E nunca ninguém tratou o Sol. Fala-se tanto no Sol que bailou, mas ninguém tinha tratado. Então isto não é criação também? Também é. Não é, é publicidade, mas é uma publicidade diferente. É por isso que eu disse, ninguém conhece esta minha obra. Assim, na totalidade. Olha, a primeira participação que temos aqui é em 1955. E a última que tem aqui é no MIMO, Museu da Imagem, em Leiria, no ano 2018. Coimbra, Lisboa, Leiria, Marinha Grande, Aveiro, nos Açores, na Alemanha, em Beja, no Monte das Galegas, em Estremoz, em Espinho, em Redondo, na Ortigosa e nas Cortes. Temos artes plásticas, temos poesia ilustrada, temos coletiva de artistas. Há aqui uma diversidade de temas, de lugares, de contextos, que diz muito do seu caráter, da sua personalidade socializante, porque nós não podemos estar ao pé do Augusto Mota sem conversarmos, sem explorarmos portanto, aquilo que ele tem para nos dar e rebater, se for necessário, um pouco a nossa opinião. Na altura, definia-me como anarquista construtivista. Quer dizer, a pessoa não pode só destruir, também tem de construir. Destruir é fácil, não é? E não era só o Bruegel que me interessava, eram os primitivos flamengos, que eles faziam ambientes extraordinários em telas pequeninas. Os que se dedicavam a ambiências oníricas, até dentro da pintura religiosa, por exemplo. Fotografei as proas dos moliceiros de Aveiro, a minha mulher era de lá, e antes de casarmos eu ia lá muita vez, e entretinha-me a fotografar a proa dos moliceiros. Tem coisas pícaras, picantes, pintada com aquela pintura naif deles, não é? Naquela crítica do teatro do Pinhal Novo, Sim. faz lá uma menção à arte popular, se calhar não é isso que lhe chama. Não estou lá, Não é. faço, descobrir aí, que eu não estou a ver. É agora. Eu já não leio aquilo há tanto É tempo. agora, é agora. Leia lá. O professor diz, o fantástico corresponde a uma inquietação que é secular no homem, motivado por uma libertação interior, por uma projeção de ansiedades, de medos, de angústias, que só a moderna psicologia das profundidades e a sua teoria dos arquétipos, Sim. do inconsciente coletivo, decretou comum a todos os homens. E depois diz, como teríamos que falar na ingenuidade do fantástico da arte popular? Certo, certo. Nas incongruências, e o professor coloca entre aspas, incongruências lógicas das várias formas de expressão artística do nosso próprio povo. Ele não se disfarça com intelectualismos, nem com adesões a esta ou aquela corrente mais ou menos em voga. Ele sente porque faz, assimila porque se emociona, e emoção é compreensão. Eu, quando li esta frase, parei. Compreensão sem preconceito. E compreensão intuitiva. Quer dizer, sem grandes. Dá a emoção. A gente pode se emocionar a ver um quadro sem o entender. Está a ver? É ou não? Se calhar essa é a melhor forma. É a melhor forma. É. Aquilo que me surpreende no Augusto Mota é em primeiro lugar, o seu amor pela vida. E o seu amor pela vida no sentido mais positivo. O Dr. Augusto Mota, infelizmente, é viúvo, infelizmente tem um problema físico que o afeta, mas tem um ânimo, uma coragem, uma resistência física, uma resistência moral que é difícil de encontrar. Um livro de teoria disto é, por favor, seja breve. O português espraia-se em palavras, por natureza, não é? Mas eu não gosto muito, pá.
andava a magicar naquilo que há longo tempo, não é? Até que teve uma ideia luminosa. A intensidade do clarão, porém, impediu de ver o objeto da sua própria descoberta. Ou sabe o que é isto? É as pessoas a ficarem cegos quando descobrem uma coisa com a vaidade. É a vaidade que os impede depois de se ingrarem e continuar a trabalhar. Em março de 73, o jornal Época propunha quinzenalmente um quadro com os textos revolucionários e anexos. Quer dizer, que não eram bem revolucionários, mas andavam lá perto. Portanto, a PIDE tinha ali um relatório prévio daquilo que devia ir apreender. E ele meteu a Vânia, que era literatura e libertarismo. Pronto, bastava o libertarismo. Simplesmente o 25 de Abril foi daí a pouco tempo. Foi o mesmo que aconteceu com o painel do Luís Helena. Aquilo teve críticas por causa deles terem a cara encostada, pá. Que estavam a beijar-se em público. Veja lá. Aquilo nem é um beijo, ainda se fosse um beijo na boca, não é assim bem puxado. Mas ali é um encosto apenas romântico, não é? Mas houve esse comentário, pá, que é curioso, pá. Ele vive muito o seu jardim, vive muito os seus quadros, vive muito a sua casa e vive muito também a comunidade que o acolhe. Porque é uma pessoa que está atenta, que não se inibe de transmitir o que sabe aos outros, sem preconceitos nem sem vaidades, de um homem que sabe que o que fez, sabe o que vale, mas que não se inibe de o transmitir. Isto é a deusa da poesia a abençoar os fantoches, pá, não é? Então não é bonito estar aqui alguém a proteger, hã? A poesia, a deusa da poesia. Eu tinha de ter uma figura feminina, pá. Mas eu gosto muito de desenhar passaritos, pá. Pássaros grandes, pequenos, pombas. Lá está o pássaro. É a paz. É a paz, sempre. Eu gostava, ainda do Pinhal Novo, aquele texto da floração da verdade. Sim. Eu ainda gostava de lê-lo, ou que o professor lesse. Ai, eu não tenho voz, pá. Eu sei mais falar com as mãos do que com a boca. Ponha uma menina a ler. Está bem. Está bem? Quando se encontra uma verdade, gosta-se de a usar como se fosse a maior descoberta do século. Usámo-la ao jantar e ao almoço do dia seguinte. Estranho é quando, tempos volvidos, nos ocorre que o tal encontro não foi mais que uma repetição. Afinal, conclui sem desânimo que repetimos descobertas de verdades, como a primavera se orgulha de florir as mesmas cores em seu cíclico e louvado trânsito. Quando se encontra uma verdade, gosta-se de a usar como se fosse a maior descoberta do século. Difícil floração esta, a da primavera do homem. O jardim para ele é a continuação da sua casa. O jardim para ele é a continuação da sua investigação. Vai, pergunta-lhe o nome de um fruto, dá-lhe o nome vulgar e ele não, o Augusto Mota dá-lhe o nome científico. E a propósito daquele fruto, a propósito daquela planta, a propósito daquela flor, ele diz-lhe imediatamente a história dessa flor. É quase que uma simbiose perfeita entre o que é, entre a vida do homem e a vida da natureza, e o seu ninho é aquele. Há de reparar até inclusivamente no cuidado que ele põe em colocar o seu estirador debaixo de um painel de vidro, por forma a que a luz das suas, enfim, dos seus desenhos transmita a luz solar que ele tem, que ele recolhe diretamente. Portanto, não tem janelas em baixo ao lado, tem janelas em cima. Era um colombófilo pacifista.
criava e adestrava pombas brancas que depois levavam no bico a paz a todos os homens de má vontade. Quem precisa da pomba, de facto, são os homens de má vontade. A gente devia mandar milhares delas para Israel e para a Rússia, acho eu.